democracia é um dos termos na área da política mais difíceis de ser definido, no sentido de que existe um conceito de democracia originário da Grécia, daquela noção de que todos os cidadãos se reuniam na praça para tomar as decisões, mas esse modelo praticamente não existe mais nos últimos 1500, 2000 anos. Então, a partir do século XVIII, passou a se tratar a democracia no sentido de um processo de participação das pessoas na escolha dos governantes. E que essa escolha teria que ser uma escolha periódica, permitindo às pessoas de tempos em tempos substituir quem governa. Alguns autores dizem que hoje em dia, inclusive, praticamente não faz sentido usar o termo democracia sem um adjetivo, no sentido de que cada pessoa, quando fala em democracia, está falando de coisas diferentes. Nós vemos isso no processo eleitoral atual, em que todo mundo diz que defende a democracia, mas se não disser exatamente quais são os fundamentos dos quais está chamando de democracia, a palavra se torna vazia. Fundamentalmente, democracia tem a ver com dois princípios básicos. O princípio de liberdade, ou seja, de garantir às pessoas não só o direito de participar das escolhas, mas também o direito de se expressar, e o direito de igualdade, ou seja, de tratamento igualitário perante a lei e dentro da sociedade. O Brasil, historicamente, é um país que tem uma cultura autoritária. Mesmo antes da ditadura, e isso inclusive fez com que parte da população apoiasse o golpe militar de 64, havia presente na sociedade brasileira essa ideia de que é melhor alguém superior que resolva os problemas para mim do que todos ter que se envolver, debater e achar soluções. A partir de 85, quando houve o processo de transição para o governo civil, nós tivemos um período em que houve grandes mobilizações da sociedade e havia a expectativa que surgisse uma nova geração que valorizasse mais a democracia. Infelizmente, por uma série de problemas relativos a crises econômicas, a perda de credibilidade das nossas instituições, nós não tivemos um sucesso integral em relação a isso. Ou seja, mesmo hoje, jovens que cresceram na democracia, que viveram toda a sua vida num período democrático, ainda consideram que a ditadura tem pontos positivos. E é interessante que são pessoas que não viveram a ditadura, mas apoiam a ditadura. Então essa talvez seja uma das falhas do nosso processo democrático, a sua incapacidade de criar valores democráticos na totalidade da população, o que permite que nós tenhamos ameaças à democracia pelo fato de que há pessoas que consideram que a democracia pode ser substituída por outra coisa. Na verdade, a democracia brasileira já está em risco, independente de quem ganha as eleições. No sentido de que não é o processo eleitoral imediato que coloca a democracia em risco. É um processo que já vem de alguns anos. Nós tivemos uma série de manifestações antigovernamentais, inicialmente como protestos a questões da corrupção lá por 2013, 2014, que fazem parte do processo democrático, mas isso ajudou a alimentar, por exemplo, o discurso de um candidato derrotado na eleição de 2014, de que não reconheceu o resultado eleitoral. Isso é uma primeira pedrinha nessa construção de uma fragilização da democracia. Nós tivemos uma presidente afastada do cargo por motivos muito mais de natureza de interesses políticos do que qualquer caso concreto que justificasse o afastamento. É um segundo elemento de fragilização da democracia. Nós temos um poder judiciário, alimentado inclusive pela ação do Ministério Público, que tem tido uma postura cada vez menos garantista dos direitos individuais, e por mais que se deva combater a corrupção, não se justifica manter uma pessoa 6 meses, 1 ano e meio presa sem julgamento, e isso tem sido feito cotidianamente no Brasil. Então esses são elementos anteriores ao processo eleitoral. O atual processo eleitoral e o discurso de um dos candidatos simplesmente se alimenta dessa insegurança no sentido de propor medidas que vão além daquilo que a ordem constitucional democrática permite. No entanto, também não temos nenhuma garantia de que, se esse candidato for derrotado, que, por exemplo, se ganhe o Haddad, que nós teremos um governo que tenha garantias de que possa exercer o seu mandato, uma vez que nós temos um Congresso conservador
que nós já temos uma série de outras instituições que têm se manifestado no sentido de rechaço à sua proposta, e o meu temor é a repetição de um discurso golpista que foi, digamos, tornado clássico, atribuído ao ex-governador Lacerda. Não se sabe exatamente se ele disse essas palavras, mas que teria dito de Getúlio Vargas: não vai ganhar, se ganhar não vai tomar posse, e se tomar posse não vai governar. Esse é o risco que temos hoje no país. Ou de que ganhe um radical de direita que governe e coloque em risco suas propostas, colocando em risco os direitos e garantias da Constituição, ou que ganhe um candidato de esquerda e que essa direita conservadora não permita que ele governe, colocando também o país numa situação de intranquilidade. Então, de qualquer forma, por esse passado e pela construção, digamos, de uma maioria da população que não coloca a democracia como algo sagrado em primeiro lugar, de qualquer forma a democracia já está em risco.